O telescópio espacial James Webb, projetado para observar as primeiras luzes do cosmos, acaba de entregar dados que estão fazendo físicos reconsiderarem tudo. Galáxias que não deveriam existir, estruturas formadas rápido demais, objetos massivos demais para essa idade que tem. Agora mesmo, a comunidade científica está debatendo furiosamente o que essas descobertas significam. E alguns dos físicos mais respeitados do mundo estão dizendo algo que nunca pensaram que diriam. Nossos modelos fundamentais do universo podem estar errados. Em um canto do céu cheio de luz antiga, o James Webb capturou o que parecia ser uma simples mancha amarela. Mas quando astrônomos analisaram mais de perto, suas suposições desmoronaram. Aquele pequeno ponto brilhante não era apenas outra galáxia. Era a galáxia mais distante já vista, formada apenas 290 milhões de anos após o suposto nascimento do universo. Mas aqui está a parte impossível. Ela é massiva demais, brilhante demais e evoluída demais para ter se formado tão cedo após o Big Bang. Por nossas teorias atuais, simplesmente não havia tempo ou matéria suficiente para formar galáxias assim no universo primitivo. E ainda assim, lá está ela. E não está sozinha. O Webb encontrou agora dezenas mais exatamente como ela. Cada uma é um paradoxo cósmico, quebrando todas as regras que pensávamos entender sobre o universo primitivo. Ainda mais perturbador, algumas dessas galáxias converteram 100% de sua matéria em estrelas. Sem gás, sem poeira, apenas pura luz estelar ardente. Isso não é apenas incomum. É impossível de acordo com todos os modelos existentes de formação de galáxias. O James Webb acabou de quebrar a física, e os cientistas não sabem como consertar. Pense nisso! Antes de mergulharmos nas descobertas que estão forçando físicos a reconsiderarem o Big Bang, se você quer ficar atualizado sobre o que pode ser a maior crise da cosmologia moderna, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar vai questionar tudo o que você achava que sabia sobre a origem do universo. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que nossos modelos do universo estão fundamentalmente errados? Vamos falar sobre as galáxias impossíveis. Quando o James Webb foi lançado em dezembro de 2021, os astrônomos tinham expectativas claras sobre o que veriam no universo primitivo. Galáxias pequenas, estruturas simples, objetos fracos e desordenados que estavam apenas começando a se formar. Isso é o que todas as simulações de computador previam. Isso é o que décadas de teoria cosmológica exigiam. O universo primitivo deveria ser caótico, desestruturado, primitivo. Mas não foi isso que o Webb encontrou. As primeiras imagens profundas do Webb revelaram galáxias no universo primitivo que são surpreendentemente maduras. Galáxias com estruturas espirais bem definidas. Galáxias com discos organizados. Galáxias que parecem ter bilhões de anos de evolução, mas existem apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Em julho de 2022, uma equipe liderada por astrônomos da Universidade de Edimburgo publicou resultados que chocaram a comunidade. Eles identificaram uma galáxia chamada Glass Zetus 13, formada apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. A massa estelar dessa galáxia era estimada em 1 bilhão de massas solares. Mas os mistérios não param aí. Para formar 1 bilhão de estrelas em 300 milhões de anos, você precisa de taxas de formação estelar extremamente altas, muito mais altas do que observamos em galáxias modernas. E você precisa de gás suficiente para alimentar essa formação. Mas de onde veio todo esse gás? Segundo o modelo padrão do Big Bang, o universo primitivo era composto principalmente de hidrogênio e hélio, elementos mais pesados necessários para formar estrelas de forma eficiente ainda não existiam em abundância. Eles são criados dentro de estrelas e espalhados por supernovas. É um processo lento e gradual que leva bilhões de anos. Mas essas galáxias parecem ter ignorado completamente esse processo. Elas formaram estrelas rapidamente, eficientemente e em escalas massivas, como se já tivessem todos os ingredientes necessários desde o início. E então,
há as galáxias sem gás. Em agosto de 2023, uma equipe internacional publicou dados do Webb mostrando pelo menos 3 galáxias no universo primitivo que converteram toda a sua matéria disponível em estrelas. 100% de conversão. Isso nunca foi observado antes. Galáxias modernas, como a Via Láctea, convertem apenas cerca de 10% de seu gás em estrelas ao longo de bilhões de anos. O restante permanece como gás interestelar ou é expelido por ventos estelares e supernovas. Mas essas galáxias primitivas não têm gás restante, nada. Como se algum processo desconhecido tivesse consumido ou convertido toda a matéria disponível em estrelas de uma só vez. Aqui está onde fica estranho. A física que entendemos não permite isso. Formação estelar é um processo ineficiente. Apenas uma fração do gás em uma nuvem molecular colapsa para formar estrelas. O resto é aquecido por radiação estelar e dispersado. É impossível, segundo nossos modelos, obter 100% de eficiência. Mas o Webb está mostrando o que aconteceu, repetidamente, no universo primitivo. Então os cientistas estão fazendo uma pergunta mais assustadora. E se essas não forem galáxias de forma alguma? E se estivermos vendo algo completamente diferente? Algo que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida? Isso levanta outra questão fundamental: o problema do tempo cósmico. Vamos falar sobre quanto tempo leva para construir uma galáxia. Segundo a cosmologia padrão, logo após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas. Levou cerca de 380 mil anos para que os primeiros átomos se formassem, um período chamado de recombinação. Só então, a luz pôde viajar livremente pelo universo pela primeira vez. Essa luz é o que vemos hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Depois disso, o universo entrou em um período chamado de Idade das Trevas. Não havia estrelas, não havia galáxias, apenas hidrogênio e hélio neutros enchendo o espaço. As primeiras estrelas, chamadas de estrelas de população trace, são previstas para terem se formado entre 100 e 200 milhões de anos após o Big Bang. Essas estrelas eram massivas, de vida curta, e explodiram como supernovas, espalhando elementos mais pesados pelo universo. Somente depois que esses elementos foram criados e dispersos, as galáxias poderiam começar a se formar de maneira eficiente. Esse processo, segundo todos os modelos, leva tempo, centenas de milhões a bilhões de anos. Mas o Webb está detectando galáxias maduras e massivas em 290, 300, 400 milhões de anos após o Big Bang, antes que o processo de enriquecimento químico pudesse realmente começar. É como se alguém tivesse construído um arranha-céu antes que os tijolos fossem inventados. E há mais. As galáxias detectadas pelo Webb não são apenas massivas, elas são brilhantes, extremamente brilhantes, mais brilhantes do que deveriam ser para sua massa e idade. Isso sugere que, ou as estrelas dentro dessas galáxias são muito mais massivas e quentes do que as estrelas que vemos hoje, ou há algum outro processo energético acontecendo que não entendemos. Alguns astrônomos propuseram que essas galáxias podem conter buracos negros supermassivos em seus centros, alimentando-se ativamente e emitindo enormes quantidades de radiação. Mas isso apenas aprofunda o problema. Buracos negros supermassivos, com milhões ou bilhões de massas solares, também levam tempo para crescer. Eles começam como buracos negros estelares de algumas massas solares, formados pelo colapso de estrelas massivas. Depois, crescem ao acretar matéria ao longo de milhões ou bilhões de anos. Mas as galáxias detectadas pelo Webb sugerem que buracos negros supermassivos já existiam no universo primitivo, muito antes do tempo previsto para seu crescimento. É outro paradoxo temporal. Objetos que não deveriam existir ainda, existindo. Então, quais são as explicações possíveis? Os cientistas estão explorando várias hipóteses, algumas convencionais, outras radicais. Hipótese 1. Nossos modelos de formação de galáxias estão errados. Talvez a formação estelar no universo primitivo fosse muito mais eficiente do que pensamos.
Talvez houvesse mecanismos que não incluímos em nossas simulações que permitiram que galáxias se formassem mais rápido. Essa é a explicação mais conservadora. Requer ajustes aos modelos existentes, mas não derruba a física fundamental. Hipótese 2. Matéria escura se comportou de forma diferente no universo primitivo. Matéria escura compõe cerca de 85% de toda a matéria no universo. Ela não interage com luz, mas interage gravitacionalmente. As galáxias se formam dentro de halos de matéria escura. Se a matéria escura no universo primitivo se aglomerou mais rápido do que pensamos, ou se suas propriedades eram diferentes, isso poderia ter acelerado a formação de galáxias. Hipótese 3. Houve uma população de estrelas primordiais que não detectamos. Estrelas extremamente massivas, centenas de vezes a massa do Sol, que viveram vidas curtas e intensas, produzindo elementos pesados rapidamente e semeando o universo mais cedo do que previsto. Essas estrelas são teóricas, nunca foram observadas, mas poderiam explicar o enriquecimento químico rápido necessário. Hipótese 4. O Big Bang não aconteceu exatamente como pensamos. Talvez houvesse estrutura pré-existente no universo desde o início. Talvez o Big Bang não fosse um começo absoluto, mas uma transição de um estado anterior. Essa é uma hipótese radical que questiona a cosmologia padrão em um nível fundamental. Hipótese 5. Estamos interpretando mal os dados. Talvez essas galáxias não sejam tão distantes ou massivas quanto pensamos. Talvez haja efeitos observacionais ou sistemáticos que estamos negligenciando. Isso é possível, mas improvável. Medições independentes de múltiplas equipes usando métodos diferentes chegaram a conclusões similares. Mas vamos falar sobre a hipótese mais perturbadora de todas. E se o universo for mais antigo do que pensamos? O modelo padrão atual estabelece a idade do universo em 13,8 bilhões de anos, baseado em medições da radiação cósmica de fundo e da taxa de expansão do universo. Mas essas medições têm incertezas, e há uma tensão crescente entre diferentes métodos de medir a idade e taxa de expansão do universo, um problema conhecido como tensão de Hubble. Se o universo for na verdade mais antigo do que 13,8 bilhões de anos, então há mais tempo para galáxias se formarem. O paradoxo desaparece. Mas isso requer reescrever décadas de cosmologia observacional e exige explicar por que todos os nossos outros métodos de datação estão errados. Alguns cosmólogos, incluindo ganhadores do Prêmio Nobel, começaram a questionar publicamente se o modelo do Big Bang está completo. Não estão necessariamente rejeitando-o, mas estão abertos à possibilidade de que há física adicional que não entendemos. E então há as anomalias gravitacionais. O Webb não detecta apenas luz. Ele também observa como a luz é curvada pela gravidade à medida que passa por objetos massivos, um fenômeno chamado lente gravitacional. Em algumas das imagens profundas do Webb, há evidências de lente gravitacional causada por estruturas massivas no universo primitivo. Mas quando os astrônomos tentam calcular quanta massa seria necessária para causar essa lente, os números não fecham. Há mais curvatura da luz do que a matéria visível, e a matéria escura esperada podem explicar. É como se houvesse massa fantasma adicional afetando o espaço-tempo de lugares que não podemos ver. Alguns teóricos propuseram explicações exóticas. Talvez haja campos de energia ou partículas que só existem em condições extremas do universo primitivo. Talvez estejamos vendo efeitos de dimensões extras que se manifestam apenas em escalas cosmológicas. Ou talvez, e isso é especulação extrema, estejamos vendo influência gravitacional de outra região do espaço-tempo, um universo paralelo pressionando contra o nosso. Essa última ideia é altamente controversa e não aceita pela comunidade científica mainstream, mas está sendo discutida em círculos teóricos como uma possibilidade remota. Então, qual é o consenso científico atual? Honestamente, não há consenso. A comunidade está dividida. Alguns cientistas argumentam que as descobertas do Webb são empolgantes, mas explicáveis dentro da física existente com alguns ajustes.
Eles apontam que estamos apenas começando a explorar o universo primitivo com instrumentos suficientemente poderosos e surpresas são esperadas. Outros argumentam que as anomalias são profundas demais para serem explicadas por pequenos ajustes. Eles sugerem que estamos à beira de uma revolução na cosmologia, semelhante às revoluções causadas pela relatividade e pela mecânica quântica no século XX. E há aqueles que permanecem céticos, aguardando mais dados antes de tirar conclusões. Ciência requer evidências robustas, e o Webb está apenas começando sua missão. Nos próximos anos, o Webb continuará observando o universo primitivo. Cada nova imagem, cada novo espectro, fornecerá mais dados para testar teorias. Se as galáxias impossíveis continuarem aparecendo, se os paradoxos se aprofundarem, então a pressão para revisar modelos fundamentais se tornará irresistível. Mas se explicações convencionais começarem a funcionar, se ajustes aos modelos existentes puderem acomodar as observações, então a crise será resolvida sem derrubar a física. O que está claro é que o James Webb está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer, empurrando os limites do conhecimento humano. E às vezes, quando você empurra os limites, você descobre que o território além é mais estranho do que qualquer um imaginou. O universo não nos deve explicações simples. Ele é o que é, e cabe a nós decifrar suas regras. O Webb nos deu uma nova janela para o cosmos, e o que estamos vendo através dessa janela está desafiando nossas suposições mais fundamentais. Então a pergunta não é se o Webb quebrou a física. A pergunta é: estamos preparados para reconstruí-la? Se este vídeo te fez perceber que estamos vivendo em um momento de potencial revolução científica, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos acompanhando cada nova descoberta do James Webb em tempo real, e você não vai querer perder quando os próximos dados chegarem. Deixe um comentário com sua teoria. Você acha que o modelo do Big Bang precisa ser revisado? Ou essas anomalias têm explicações convencionais? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa interessada em como a ciência evolui quando confrontada com o inesperado.